Capítulo 4 – Princípio Vital. A vida e a morte. Pergunta número 68. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Pergunta 68A. Pode-se comparar a morte à interrupção do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina estiver mal montada, a mola quebra. Se o corpo está doente, a vida se esvai. Pergunta 69. Por que uma lesão no coração leva à morte, mais que a dos outros órgãos? O coração é a máquina da vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. É uma das engrenagens essenciais. Pergunta número 70. O que acontece com a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? A matéria inerte se decompõe e forma novos seres. O princípio vital retorna à massa. Quando o ser orgânico está morto, os elementos com os quais é formado subsistem em novas combinações, constituindo novos seres, que retiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o, para devolvê-lo a essa fonte quando cessarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes enseja a comunicação entre si quando de certas lesões, reestabilizando funções momentaneamente suspensas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos são destruídos, ou profundamente lesados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos forçosamente uns sobre os outros. É da harmonia do conjunto que resulta a reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas peças essenciais se desarranjaram. Tal qual um relógio gasto com o uso ou desmontado por acidente cuja força motriz é impotente para pô-lo novamente em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte no funcionamento de um aparelho elétrico. Esse aparelho recebe eletricidade e a conserva em estado potencial, como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, no entanto, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em atividade por uma causa particular e só então se poderá dizer que o aparelho funciona. Cessando a causa da atividade, o fenômeno se interrompe, voltando o aparelho ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, como pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. Ao cessar essa atividade, produz-se a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos indivíduos da mesma espécie. Há as que estão, por assim dizer, saturadas de fluido vital, enquanto outras têm à disposição apenas uma quantidade suficiente. Daí para alguns a vida ser mais ativa, mais enérgica e, de certa forma, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Quando isto ocorre, pode tornar-se insuficiente para a sobrevivência, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dar àquele que o tem menos, e em certos casos, fazer voltar a vida prestes a extinguir-se.